Existe um argumento que eu já vi em diversos comentários que diz que o MGTOW é uma resposta ao movimento feminista. De forma tola que isso é colocado. Parece que nossa proposta foi reduzido a um mero antifeminismo, ou um feminismo para homens, simplificando o nosso pensamento ao mero feminismo ao contrário. Além de considerar isso uma ofensa, mas isso é apenas o que eu sinto. Esse argumento só prova que o autor não entendeu nada, ou é apenas um desinformante intencional. Se o feminismo fosse o único problema para nós, eu não precisaria estar aqui fazendo vídeos, porque o que mais tem nesse mundo internetico é canais e páginas antifeminismo. O feminismo é apenas o peão desse jogo de xadrez. Esse movimento é apenas a máscara que camufla o verdadeiro inimigo dos homens. Eu abordei isso detalhadamente no meu vídeo chamado Indulgência e o Amor Cortês. Eu mostrei ali as raízes do problema. Mas às vezes é bom fazer um vídeo mastigadinho para ser uma resposta rápida a esse tipo de argumento, porque a maioria não vai querer ver um vídeo de 1 hora. O problema endêmico que enxergamos na sociedade é a ginarquia. Ela é muito diferente do patriarcado, porque o patriarcado é uma sombra distante da nossa civilização. Ele já foi destruído há quase 2 milênios, e as feministas tentam resgatá-lo como uma espécie de dívida histórica e colocam todas as suas querelas dentro desse mesmo pacote. Eu entendo a ginarquia como um problema mais profundo, enquanto o feminismo é apenas o fronte do combate destrutivo. Ele é apenas a consequência do próprio ginocentrismo. Ele é o termômetro que mostra o quanto a sociedade vai apoiar os desmandos, a loucura feminista. Assim, as verdadeiras propostas elas vão vir depois, baseadas em alguma coisa que a sociedade já aceite. É como se o feminismo fosse o ratinho de laboratório do ginocentrismo. Eu não vou abordar as raízes do ginocentrismo aqui porque eu já fiz isso lá no vídeo Indulgência e o Amor Cortês. Mas entendo que ele está sendo moldado e aprimorado há pelo menos 800 anos. E eu já provei isso aqui. A misandria, o feminismo, o tradicionalismo, o matrimônio, as leis, a cultura, o cinema, os games, os filmes, os programas de TV, o comércio. Em tudo vemos como a nossa realidade é moldada para atender os anseios femininos. Eu já falei isso aqui e vou repetir. O feminismo, ele reconhece a inferioridade da mulher e por isso precisa impor políticas públicas, extrair recursos para que elas inferiorizem os homens através do Estado, emasculando eles ao ponto de os tornarem incapazes de competir com elas. O feminismo não quer oportunidades iguais, ele quer resultados iguais. Ele ignora a biologia, a psicologia e qualquer outra coisa que tenha base na realidade para conquistar mais recursos e inferiorizar os homens. Já o tradicionalismo, esse sim é o contrário do feminismo, apesar de ajudá-lo. É bem a teoria da ferradura mesmo. O tradicionalismo pedestaliza a mulher e cobra dos homens a bravura, a honra e a servidão para com a mulher, sem cobrar nada delas. Pois o que interessa ao Tradicon é que a mulher é a mãe divinizada. Parafraseando Schopenhauer, que diz, abre aspas, a mulher paga pela dívida da vida não pelo que faz, mas pelo que ela sofre, pelas dores de ter filhos, cuidar da criança e pela sujeição ao homem, a quem ela deve ser uma paciente e alegre companheira. As maiores tristezas e alegrias, ou grande demonstração de força, não lhe são atribuídas. Sua vida deveria fluir mais silenciosamente, mais gentilmente e menos intrusivamente que a do homem, sem que ela fosse essencialmente mais feliz ou mais infeliz. Por isso, tradicons não lutam contra leis claramente sexistas como a Maria da Penha. Muito pelo contrário, só o presidente conservador esse ano sancionou pelo menos 4 adendos na Lei Maria da Penha que pioraram a situação dos homens que foram acusados. Lembrando que uma mentira de uma mulher vale mais que 1000 verdades ditas por um homem. Os tradicons, em sua maioria absoluta, defendem o matrimônio como um mandamento divino. Mas os versículos da Bíblia não são usados como argumentos na vara de família. Mas danem-se os homens. Somos descartáveis, não é mesmo? Se tiver um paraquedas enquanto o avião estiver caindo, dê para uma mulher. Se o navio naufragar, priorizem as mulheres. O que faz a vida da mulher ter mais valor que a dos homens?
Por causa da sacralidade da maternidade? Para os Tradicom, isso faz da mulher mais importante que os homens. Ou seja, enquanto o feminismo quer emascular os homens, o tradicionalismo pedestaliza a mulher. Um puxa o homem para baixo e o outro empurra a mulher para cima. Ambos trabalham para o sistema ginocêntrico. Portanto, o MGTOW não é uma resposta ao feminismo. Ele é uma resposta ao sistema ginocêntrico. E isso envolve feminismo, tradicionalismo, leis, cultura, inclusive a dependência do sexo. Não à toa, muitos MGTOW seguem o caminho de celibato voluntariamente. Então, quando dizemos que o MGTOW é uma resposta ao feminismo, isto está incorreto, pois simplifica demais o pensamento. Se o feminismo não existisse, sobraria o tradicionalismo, que pedestaliza a mulher e coloca o homem em posição de subserviência e vassalagem. E isso é misandria. Os misândricos existem tanto entre mulheres como entre homens. Enquanto o feminismo se apoia em devaneios, os MGTOW se apoiam na realidade psicoevolutiva, na ciência objetiva. Muitos vídeos de antifeministas mostram as incoerências delas com argumentos sólidos, racionais. Mas até hoje eu não vi um argumento racional sequer contra os MGTOW. O que vejo é sempre mais do mesmo. Espantalho, blá blá blá. Ad hominem, blá blá blá. Todos somos iguais, blá blá blá. Ah, porque a civilização, blá blá blá. Ah, porque Deus, blá blá blá. É falácia atrás de falácia. Enquanto nós mostramos as leis, os artigos, as análises sociopolíticas, só não vê quem não quer. Os detratores se apoiam em achismos, opiniões, e isso não importa. Achismo não é argumento. Os antifeministas focam apenas na consequência. Enquanto eles só atacarem o feminismo, vão chover no molhado, para sempre. Enquanto são massacrados pelo real problema que é o ginocentrismo. Aproveitando o gancho, os MGTOW não têm ideologia. Nós não estamos em busca de um mundo melhor. Não temos um modelo ideal de mundo, uma utopia que nos apoiamos. E os saudosistas, os nostálgicos que acham que a solução é patriarcado, eu quero lhes dizer uma coisa. Nós vivemos num período um tanto peculiar, que não tem mais volta do patriarcado. A geração dos boomers, pós-Segunda Guerra, foram os últimos a desfrutarem do que sobrou do patriarcado. O patriarcado é um modelo para construir as civilizações. E hoje vivemos num momento onde caminhamos para a tecnocracia. De acordo com o livro The Fate of Empires, toda a civilização passa por um reboot que aqui costumamos chamar de colapso. Esse colapso é uma virada de chave, e a tecnologia é o que vai manter a sociedade funcionando. Portanto, o patriarcado jamais voltará. O ginocentrismo vai varrer tudo. E eu nem preciso me esforçar para isso. Eu não estou nem aí para a sociedade. Eu estou aqui para acordar o máximo de homens que eu puder, para que eles se protejam e sobrevivam. Aquele que detém o conhecimento se antecipa. É para isso que serve meu canal e de muitos outros produtores de conteúdo com a mesma temática. A gente deixa para os conservadores, templários e tradicionalistas a tarefa de salvar a civilização através da moralidade, de Deus, dos bons costumes ou sei lá mais o que, porque sabemos que eles vão falhar miseravelmente. Conservadores só servem para atrasar o inevitável, mas um tempo depois eles aceitarão e até defenderão as mudanças progressistas, como eles fazem hoje com o divórcio, por exemplo. Quero finalizar o vídeo com uma citação do Robert Louis Dabney, pastor americano da Igreja Presbiteriana e teólogo que viveu no século XIX, e ele fala o seguinte sobre conservadorismo, abre aspas, pode-se inferir, novamente, que o atual movimento pelos direitos das mulheres certamente prevalecerá a partir da história do seu único oponente, o conservadorismo do Norte. Este conservadorismo do Norte é um partido que nunca conserva nada. Sua história é que ele se opõe a cada agressão do Partido Progressista e visa economizar seu crédito por uma quantidade respeitável de rosnados, mas sempre concorda com a inovação. Aquela novidade resistida de ontem é hoje um dos princípios aceitos do conservadorismo. Agora é conservador apenas o efeito de resistir à próxima inovação, que amanhã será forçada à sua timidez e será seguida por alguma terceira revolução, ser denunciado e depois adotado por sua vez. O conservadorismo americano
é apenas a sombra que segue o radicalismo à medida que avança em direção à perdição. Ele permanece por trás, mas nunca o retarda, e sempre avança perto do seu líder. Esse pretenso sal perdeu totalmente o sabor. Com que deve ser salgado? Sua impotência não é difícil, de fato, de explicar. É inútil porque é apenas o conservadorismo da conveniência e não um princípio sólido. Não pretende arriscar nada sério por causa da verdade e não tem ideia de ser culpado da loucura do martírio. Sempre que está prestes a entrar em um protesto, informa de maneira muito branda a fera cujo caminho ele interrompe, que o latido é pior do que a mordida, e que só significa salvar suas maneiras ao desempenhar seu papel decente de resistência. O único objetivo prático que agora se sustenta na política americana é dar ao radicalismo suficiente exercício para mantê-lo no vento e impedir que ele se torne preguiçoso. Fecha aspas. Então, concluindo, MGTOW é uma resposta racional a um comportamento irracional da própria sociedade. Obrigado por ver o vídeo até aqui. Se gostou do conteúdo, se inscreva, compartilhe nos grupos e redes sociais e não se esqueça de comentar. Além de aumentar a relevância do vídeo, os comentários são a melhor parte de produzir. Até a próxima, forasteiro!